você que está acostumado com a leitura, ou para você que está aí nos ouvindo no canal do podcast, ou nos assistindo no YouTube, pode ser que já tenha acompanhado escritores que eram de áreas diferentes ou escreviam temáticas diferentes e que depois resolveram se aventurar pela literatura. Esse é o caso da nossa convidada, com quem a gente vai conversar sobre o mais novo livro dela. Temos fome, somos loucas. Está pensando que é sobre saúde mental? Talvez um pouco, mas não é o mote do livro. O mote do livro é completamente diferente, e, como sempre, a gente quer criar ou fomentar o hábito de ler. E você vai conhecer, então, agora, Maura Campanile. Maura é jornalista, ela também é escritora e também geógrafa. Ufa, é muito tempo de dedicação aos estudos, e toda a primeira parte da carreira dela como escritora foi dedicada à produção de livros ambientais ou socioambientais. E agora ela resolveu se arriscar ou se enveredar pela literatura. E é por aí que a gente já começa com a Maura entendendo por que, depois de tanto escrever e, né, arrasar com seus livros em relação ao meio ambiente e às questões socioambientais, agora você está indo por uma questão literária ou com um livro literário? Olha, eu realmente passei, né, 30 anos da minha vida escrevendo só sobre a área ambiental, socioambiental, e participei de várias publicações como autora, editora, mas com o tempo eu fui ficando com vontade de escrever coisas mais autorais e realmente literárias. Paralelamente a isso, né, eu já participava de um grupo de mulheres que se reúnem num clube de leitura, né, que é o Círculo Feminino de Leitura, e como eu escrevo, as meninas viviam falando: ah, Maura, você precisa contar a nossa história, você precisa contar a nossa história. Então, chegou um momento que, passada a pandemia, que foi uma coisa muito pesada, mas também uma fase da vida, né, onde o corre do dia a dia começou a diminuir, com os filhos saindo de casa e tal, eu falei, bom, agora é o momento. Então, eu fui fazer também uma pós-graduação em escrita criativa, até para poder me soltar um pouco, porque o livro, quando você escreve como jornalista, ele é aquela coisa muito, né, que traz aquele ar mais sério e tal. E aí, esse processo da pós-graduação e da minha fase de vida me levou a fazer esse livro, contando a história deste grupo de mulheres que se reúnem para ler. E ler de uma maneira diferente, né? Então, é isso que eu conto no livro, como que é esse nosso processo, como é que a gente faz. Esse livro, então, pelo visto, tem muitos personagens. Sim. E quando você vem com esse título, né, que é coisa de jornalista, né? Temos fome, somos loucas. O temos fome e somos loucas, a que especificamente, então, a Maura está se referindo? Então, temos fome, somos loucas, é o nosso grito de guerra deste grupo de mulheres. Então, só para contextualizar, esse grupo existe já, agora vai fazer quase 18 anos, eu conto os 15 primeiros anos desse grupo. E a grande diferença desse nosso grupo é que a gente se reúne não só para ler o livro, mas a gente vivencia o livro, né? Então, quando a gente faz as nossas reuniões, a anfitriã do mês, porque cada mês é na casa de uma, nós somos 11 justamente para ter cada mês na casa de uma, e dezembro é um mês de festa, não lemos nenhum livro. A anfitriã do mês, ela é a pessoa que prepara a reunião, ela indica o livro, ela prepara a reunião, e a gente vai
imbuída do livro, não só ler, a gente se veste como livro. Na reunião, o cardápio é baseado no livro, a decoração, a gente tem atividades ao longo do mês que a anfitriã passa para a gente. Então, é um mergulho no livro, e é essa história que eu conto. Como a gente trabalha também numa coisa de muitos brindes, muita coisa de, sei lá, de brindes à vida, né? A gente falava, a gente precisa de ter um grito de guerra para brindar com Prosecco, que é a nossa bebida oficial. E aí, durante uma reunião, a gente escolheu esse brinde a partir de uma palestra, inspirados numa palestra do Steve Jobs, que fez uma palestra para universitários que eram formandos, onde ele dizia, ele terminava conclamando os estudantes a ter fome de vida, de querer saber e ser um pouco louco na vida. Então, eu acho que... E esse foi escolhido. Então, o título do livro é o nosso brinde. A gente abre as nossas reuniões brindando. Temos fome, somos loucas. É isso. E as pessoas já veem o título e ficam loucas para ler o livro. Esse livro, então, nós vamos encontrar 11 personagens e um pouco da história de cada uma dessas mulheres loucas. Isso. Na verdade, o personagem principal do livro é o clube de leitura. Então, você vai encontrar, sim, as histórias das pessoas, mas em relação ao clube de leitura. Então, eu vou fazendo os capítulos, cada capítulo é um livro que nós lemos, né? Não todos, porque a gente leu 180 livros nesse período, né? Mas alguns livros e algumas reuniões memoráveis. Então, eu vou contando esse processo, né, dessas reuniões, comentando os livros que a gente leu e as relações deles com as nossas vidas, com os nossos momentos de vida, né? Porque isso foi acompanhando a nossa vida. A gente começou esse clube numa fase em que nós éramos mulheres na faixa dos 40 anos, éramos mulheres que estavam naquela fase com filhos, criança, adolescente, trabalhando muito, não tínhamos muito tempo fora da nossa vida, né, familiar, profissional, para fazer coisas diferentes. Então, esta foi uma oportunidade que a gente teve de mergulhar numa coisa por prazer, pelo encontro, e isso foi transformando as nossas vidas. Isso eu vou contando no livro. Isso fez com que algumas de nós mudassem de profissão, outras se separaram e mudaram totalmente de vida. Então, eu vou mostrando como a literatura entrou nas nossas vidas e foi nos modificando ao longo dos anos, né? Esse é o propósito. Super interessante, né, toda essa questão, porque assim, como que você se deixa impactar e também vai impactar, né? Então você é impactado e impacta. Agora, dessas 11 pessoas, o que a gente vai encontrar por aí? Tem a jornalista geógrafa, que é você, temos médica, psicóloga, dona de casa... Então, a gente tem, todas eram profissionais, hoje temos algumas já aposentadas, mas muitas da área de comunicação, né? Porque acho que a gente foi convidando amigas, então a gente teve dentista, mas a gente tem publicitárias, professoras, psicóloga, a gente tem uma pessoa que trabalhava com a área financeira e agora está se formando psicóloga, também por uma coisa do clube, outra que era empresária, né? E agora ela é sexóloga também por inspiração do grupo. Além de mim, tem uma outra que está publicando o livro agora também. Então, é isso. Tem pessoas que trabalham com moda, né? Tem um monte de coisa. Você pode contar para a gente, por exemplo, um trecho de um desses livros, né, que você cita, mas ou pode ser de um que você não escreveu sobre ele, mas que foi interessante, que impactou vocês.
contando como é que foi esse processo, o autor, o livro. E se por acaso eu não gosto do livro, eu posso reclamar, posso pedir para trocar? Você agora, se eu falar do livro, ou você Não, participa? vocês 11 companheiros. Porque já Então, que a anfitriã que decide, vai que eu escolho o livro que, sei lá, vai que a Maura não gosta. isso. Então, a ideia da anfitriã escolher é justamente por isso. Ela já ter lido o livro, quer dizer que essa é uma regra, ela tem que ter lido o livro para poder indicar. Por quê? Porque ela vai bancar esse livro. E isso é um acordo entre nós. A gente vai ler o livro que a pessoa indicou. A gente pode gostar, não gostar, isso a gente vai discutir na reunião. Claro que a gente já teve assim reuniões onde algumas não gostaram, a gente, né, já chegou a quebrar o pau, assim, que termina tudo bem, mas por causa de livros, mas a gente dá uma chance para o livro, né? Então, eu acho assim, eu posso contar, por exemplo, um caso que eu conto no livro, né? A gente leu um livro do Walter Hugo Mãe, que é o Remorso de Baltazar Serapião. Foi uma amiga minha que indicou. Pode mostrar a capa se você quiser, tiver fácil aí. Eu não tenho Agora, livro. inclusive, depois também a capa do seu livro, se você também tiver fácil aí. Legal, a capa do meu livro está aqui, ó. Temos Fome, Somos Loucas, Maura Campanile, e aí da editora Pitanga, né? Pitanga, e aí a gente tem o subtítulo, Como um Clube do Livro transformou a vida de um grupo de mulheres. Inclusive, gente, para quem está ouvindo e assistindo, nós vamos colocar na descrição, na legenda do vídeo, como você pode adquirir o livro, tá? Pode ficar tranquila, porque vai dar tudo certo. Vamos ver, então, o caso, que eu estou super curioso, que é desse que a Maura escolheu. Então, quem indicou esse livro foi a Nívia, que é uma grande amiga minha, de parte do clube, e esse livro é um livro onde o Walter Hugo Mãe, ele conta a história desse Baltazar Serapião, contado em primeira pessoa, se passa mais ou menos na Idade Média, num lugar X, aonde as mulheres são muito subjugadas no lugar, né? Ninguém presta, mas esse Baltazar Serapião, ele é muito machista, ele só se refere às mulheres de uma maneira, assim, vil, sabe, assim? E ele compara as mulheres a uma vaca, que é uma personagem do livro também. Então, assim, eu achei o livro um horror, porque eu me senti pessoalmente atingida, sabe? Eu falava assim, como alguém pode, né, ainda mais um homem, escrever um livro assim? Então, eu fui para a reunião com muitas pedras na mão. E cheguei lá, as meninas levaram mais na brincadeira. A anfitriã recebeu a gente cheia de decoração de vaquinhas, lembrancinha, com toalhinhas com vaquinhas bordadas que ela mesma fez, marcador de livro com vaquinha, tudo, né? Guardanapo com vaquinha. Eu fui ficando brava e a gente discutiu muito na reunião. Quando eu saí da reunião, eu ainda escrevi para elas, falando assim, gente, isso não dá. Eu estava tão brava que até o nome do escritor eu ficava brava. Ele se chama Mãe, como é que ele pode escrever uma coisa assim? Bom, passados alguns anos, a própria Nívia volta e fala assim, eu vou indicar outro livro do Walter Hugo Mãe, que é O Filho de Mil Homens. E ela ainda me ligou e falou assim, Maura, tudo bem? Eu falei assim, tudo bem, a nossa regra é a regra. Ela falou, eu quero que você dê mais uma chance para esse autor. Eu li O Filho de Mil Homens e adorei o livro. Achei um livro muito bonito. Ele é um livro que aborda pessoas marginalizadas que se unem e formam uma grande família. Aliás, vai virar filme agora, acho que já virou, não sei quando que vai ser lançado. Então, é isso. O que a gente procura nesse grupo? Ter a liberdade de gostar ou não gostar, dar chances
para que a gente possa defender, né, no caso, um autor, gostar de um livro e não gostar do outro. Então, eu acho... E a literatura é um campo fértil para isso, né? Para você trabalhar essa questão da diversidade, de você poder ter discussões, opiniões diferentes, mas com tolerância. Então, esse é um dos grandes objetivos da gente, né, no nosso dia a dia do clube de leitura. E o clube de literatura feminina, na verdade, né, a grosso modo, é um clube de leitura. Sim. Eu queria, então, a sua opinião e a análise que você faz da importância de um clube de leitura, tanto para criar o hábito de ler, como para fomentar também, né, já que você tem essa experiência aí, né, com essas outras 10 pessoas. Olha, eu acho que clubes de leitura são fantásticos para isso, justamente porque, primeiro, ele te cria o hábito, né? Porque você não vai querer participar da reunião sem ter lido o livro, então você vai ler o livro, você vai ser exposto a livros e obras que você não escolheria sozinho. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente, às vezes, acaba... Mesmo quem gosta de ler, acaba lendo sempre o mesmo tipo de livros, tal. Então, você, participando de um clube, você vai ter essa visão. E aí, os clubes têm formatos para todos os gostos, né? A gente tem clubes de leitura que são quase aulas, que as pessoas vão, explicam o livro, explicam o autor. Você tem clubes que são temáticos, né? Clubes só que leem mulheres, clubes que só leem livros de terror. Quer dizer... E você tem o nosso, que é uma coisa completamente diferente, que ele é um clube de leitura, mas ele também é um clube de celebração, então, de mergulho no livro e de mergulho na celebração da vida, onde a gente se permite se fantasiar, a gente se permite interpretar, fazer brincadeiras. Então, eu acho que um clube de leitura é um espaço que te permite realmente mudar os seus pontos de vista. E eu acho que isso é muito enriquecedor para qualquer pessoa. E hoje os clubes estão muito em voga, né? As livrarias têm clubes de leitura, tem pela internet, tem clubes que funcionam nos próprios clubes, em escolas, é uma coisa incrível isso. E, infelizmente, nós, brasileiros, ainda somos, né, lá no ranking mundial daqueles que leem mais, estamos lá embaixo, né? Mas os clubes estão ajudando a mudar um pouco essa questão. Como é que foi o seu processo na hora de definir como você ia escrever o livro? Você disse que está fazendo ou fez a pós de escrita criativa, sentiu essa necessidade no intuito de ser mais criativo e menos jornalista, né? Com um texto menos engessado. Então, como é que você planejou esse livro? O que você fez primeiro? Você procurou ajuda? Você se virou sozinha? Não, eu fui sozinha delimitando assim o que eu queria contar, né? Eu acho que o mais difícil para mim foi exatamente encontrar qual seria o recorte do livro. E aí eu fui pegando pelas nossas reuniões, eu fui vendo quais foram os nossos encontros emblemáticos, quais foram os encontros que marcaram e por que eles marcaram. Alguns marcaram mais por conta do livro mesmo, da obra, outros marcaram pela época que a gente estava vivendo e o livro falava com esta época, outras eram um momento de vida de uma ou da outra, e aí eu fui fazendo essa busca de memória, né, sobre o que era. E aí eu cheguei nesse formato, que é um formato onde cada capítulo tem um nome de um livro, e é como se fosse uma crônica. E aí também chegar nessa coisa, porque
as pessoas, quando a gente conversa, muitas pessoas falam assim, Maura, é a história de vida dessas 11 mulheres? É uma expectativa, outras. É um livro sobre literatura? E aí, por isso que eu digo que ele é um pouquinho de cada coisa. Por isso que eu digo que o personagem principal é o Círculo Feminino de Leitura, porque tem muita coisa sobre os livros, eu falo, então eu tenho um pouco, em alguns casos, quase um ensaio sobre o livro, tem nossas biografias, porque eu vou contando o que vai acontecendo com a gente, mas é esse encontro, né, que eu digo que os nossos encontros são quase que catársicos, porque a gente sempre é uma festa. Então, esse é o nosso personagem, é contar como são esses encontros e o que acontece neles. É isso. Ou seja, o livro tem o propósito de inspirar. Sim, com certeza. Ele tanto tem que eu fiz questão também de colocar no final a lista de todos os livros que a gente leu. Então, tem a lista dos 180 livros e tem também quase que um manualzinho, como que a gente funciona. Então, eu até coloco isso, assim, eu não estou querendo que as pessoas façam exatamente como a gente faz, porque a gente foi chegando nesse formato, porque quando a gente começou, não tinham quase clubes de leitura aqui no Brasil, então a gente teve que ir inventando o nosso jeito, né? Mas o que eu falo assim, você não precisa fazer do nosso jeito, pode encontrar o seu jeito, mas se você quiser se inspirar, tem aqui, o beabá, como é que a gente faz, como a gente se reúne, quais são as nossas regras que a gente foi meio criando, né, ao longo do tempo, essas coisas. Então, realmente, eu assim, gostaria muito de inspirar. E não só a leitura, sabe? Tem uma coisa que eu gostaria de inspirar, é muito nessa coisa, dessa questão principalmente feminina, mas não só, mas é porque eu acho que nessa vida corrida que a gente tem hoje, a gente tem muito pouco espaço para o lúdico na nossa vida. E o lúdico com a literatura, ele não é uma coisa vazia. Então, as pessoas têm pouco espaço para se permitir fazer uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida do dia a dia, sabe? Então, você coloca isso na sua vida como um compromisso, onde você vai se divertir, você vai fazer amizades profundas, porque é isso que o livro propicia isso, porque você vai entrando, né? A literatura, você vai entrando no seu subconsciente e vai te dizendo coisas que você não imaginava. Então, eu acho que eu faço esse convite não só para que as pessoas leiam mais, mas para que as pessoas se encontrem mais, festejem mais, troquem opiniões, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Para você ter uma ideia, a gente nunca parou de se encontrar. Só na pandemia que as nossas reuniões foram online. Então, eu acho assim, essa coisa do encontro, e mesmo durante a pandemia, esses encontros foram muito importantes para todas nós, que foi um período muito difícil, né? Então, eu vou contando essas coisas no livro. E imagino que mais de 180, 182 livros, temos livros de autores conhecidos, autores famosos, autores desconhecidos, ou de repente, né, em processo de lançamento. Como é que está isso desses 180? Você já chegou a fazer uma estatística? Eu nunca fiz estatística, mas isso é uma coisa que eu gosto de falar, que quando você lê, todo livro vai te trazer alguma coisa. Então, entre nós, a gente tem pessoas que gostam mais de livros de autores clássicos. Então, é isso. A gente já leu O Grande Gatsby, né, do Fitzgerald, a gente lê Clarice Lispector, lemos A Hora da Estrela. Mas você tem pessoas que gostam de livros mais, assim, por exemplo, biografias. A gente leu muita biografia, principalmente de mulheres, algumas mulheres indianas. Então, tem livros muito interessantes.
leitura, né, contemporâneos, né, como eu falei, o próprio Walter Hugo Mãe é um deles, mas a gente já leu Carla Madeira, Isabela Figueiredo, né, que é maravilhosa. Mas a gente também lê aquilo que eu chamo dos livros mais porcaria, que são os livros só de diversão. E o que eu acho interessante é que mesmo esses livros, eles já produziram na gente grandes reuniões e grandes mudanças, que a gente não precisa, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou participar de um clube de leitura porque é uma coisa muito cabeça, muito intelectual para mim. E o que eu acho que não, a gente pode, olha, eu vou te dar um exemplo de um livro que a gente leu, que peraí, eu queria achar por causa do nome, mas é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Tem até um filme sobre... É um livro assim que você fala assim, esse livro é muito bobinho, é uma comédia romântica de uma mulher, sobre uma mulher consumista, que entre as coisas que ela faz é pegar o cartão de crédito e congelar para ficar difícil dela pegar, para ela não poder gastar. Quando ela resolve que ela não vai mais gastar dinheiro, ela fala assim, não, então eu vou no museu, que é baratinho e é culto. Chega lá, ela compra um pacote para frequentar o museu o ano inteiro, e gasta uma fortuna. Então, é isso que eu falo. O livro, então, a gente fala assim, parece um livro bobinho. Só que este livro produziu tanta discussão entre a gente sobre essa questão, sabe? Por que a gente consome tanto? Por que a gente consome sem pensar? Por que a gente gosta de grife, ou quem não gosta? Aquela discussão, eu gosto, eu não gosto, por quê? Então, eu acho que essa questão é muito interessante, dessa variedade, porque a gente leu, a maior parte, romances, mas a gente lê contos, a gente lê alguns ensaios, a gente leu o Ailton Krenak, né, que tem aquela coisa Como Adiar o Fim do Mundo. Então, discussões sobre a vida mesmo, né, sobre a vida que a gente leva, sobre o que futuro a gente está querendo. Então, eu acho que é isso, o se permitir variar, tanto, né? Porque é isso, é muito bom você ler uma Virginia Woolf, né? Eu adoro, né? Uma Simone de Beauvoir, que também a gente leu, mas é bom também você ler, sei lá, um livro como A Tenda Vermelha, que a gente leu, da Anita Diamond, que é um livro sobre... ela ficciona, né, a história do começo da era bíblica, e a gente brinca, eram as mulheres que se reuniam numa tenda vermelha quando elas estavam menstruadas, e a menina que produziu na casa dela a reunião, ela ia se mudar, e ela construiu uma tenda vermelha na sala, porque não tinha problema, ela podia furar o teto, que ela ia se mudar, e fez uma tenda vermelha, e a gente entrou dentro da tenda, como se a gente fosse mulheres da antiguidade, conversando, trocando ideias. Então, eu acho isso, você pode entrar no espírito dos livros, né? É muito bom. Dentro dessa questão de diversidade e do poder variar, do poder ousar, a Maura está com projetos, tem alguma coisa por aí no forno? Olha, eu assim tenho, né? Eu continuo trabalhando, né, na minha área, então eu tenho trabalhado em algumas publicações, principalmente na questão de adaptação às mudanças climáticas, né? Então esse é um tema que não tem jeito, ele é muito atual e muito necessário, então eu continuo escrevendo sobre isso, mas também estou pensando não, já estou começando alguns outros projetos, muito nessa questão sobre mulheres, que é uma coisa que me interessa muito, né? E aí sempre pensando nessa linha que envolve, né, ficção com ensaio, com um pouco autobiográfico, que eu acho que é um estilo de literatura que hoje está muito em voga, né? É uma literatura que hoje não tem um estilo muito marcado, um gênero muito marcado, né? É um romance, mas também pode ser autobiografia,
mas poder também é uma coisa ensaística. Isso é uma coisa que tem me interessado muito e é onde eu estou tentando entrar. E a gente atravessa da literatura, né, do clube, deixamos nosso encontro aí no clube, e vamos para esses livros que você já escreveu vários, inclusive matérias, enfim, ensaios e outras coisas, enquanto jornalista, além dos próprios livros, né? Numa época, né, como você disse no início, essa questão dos 30 anos que você tem de experiência, em que nem se dava importância ao meio ambiente, não se discutia clima. Claro, tem sempre ali um grupo, alguém, né, preocupado, mas não era o mote, não era foco, não era alvo. Como é que era esse processo de escrever sobre algo que as pessoas, vamos dizer entre aspas, né, Maura, mas não estavam nem aí? Eu acho assim, na verdade, quando eu comecei, eu peguei esse boom, esse nascedouro do movimento ambientalista mais consistente no Brasil. Eu tive essa sorte, né? E foi uma sorte, porque eu aprendi muito, né? Claro que isso veio, né? Eu, como repórter, trabalhando, eu era repórter e trabalhava com geografia, então eu cobria muitas cidades, e aí você vai vendo, né, as questões, as questões na época em São Paulo, principalmente, era a questão da poluição do ar, a questão da poluição dos rios, do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, quer dizer, questões que nós não resolvemos ainda, e isso foi me motivando. Com isso, eu tive, assim, né, só para contar um pouco, né, da minha vida, eu tive a sorte de cair em 2 grandes projetos ambientalistas, assim. Então, eu fui trabalhar primeiro na SOS Mata Atlântica, que eu fui coordenadora de comunicação, numa época em que a SOS estava começando, e as pessoas não tinham nem noção de que a gente que vive todo o litoral do Brasil, quer dizer, onde está a maior parte da população, é Mata Atlântica. É como as pessoas falavam assim, tem floresta na Amazônia, e a gente começou a falar, não, a gente tem floresta aqui, a gente vive no meio da Mata Atlântica, se a gente não fizer nada, vai acabar tudo, né? Então, esse é um prazer enorme você participar disso. E depois eu ainda participei também um pouco desse movimento no Instituto Socioambiental, que era uma época onde começou-se a criar essa coisa, né? O Instituto Socioambiental, quando surgiu, eles falavam assim, socioambiental se escreve junto. Para quê? Para mostrar que não existe meio ambiente sem pessoas. Então, você precisa trabalhar junto as pessoas com o meio ambiente, as populações que vivem na floresta, que vivem, né, as populações tradicionais, elas fazem parte desse meio ambiente, e nós, como população urbana, também fazemos parte. Então, para mim, sempre foi muito importante escrever sobre isso, contar sobre isso, né? Depois eu fui também editora de meio ambiente na Agência Estado, e aí sempre o meu trabalho sempre foi voltado para escrever essas questões. E os livros, né? Porque aí, né, eu escrevi sobre água, escrevi sobre a questão Mata Atlântica, sobre Pantanal, né? O último livro até que eu fiz foi no ano passado, né, em 2024, que foi lançado, que ele é sobre Paratilha Grande, né? Aquela região. Por quê? Porque Paratilha Grande foi considerado pela Unesco o primeiro patrimônio social e ambiental de toda a América do Sul. Então, ele é um patrimônio misto. Por quê? Porque lá tem toda a questão ambiental, aquele paraíso, né, que já estava lá, e que existe porque você tem ainda populações que moram ali, uma cidade que preservou o patrimônio histórico. Então, é esse tipo de coisa que me motiva também a escrever sobre meio ambiente. E essa carreira incrível, e mais incrível ainda, imagino que tenha sido para você, olhar para trás e pensar, poxa, eu contribuí, eu também ajudei nesses primeiros passos, eu joguei os primeiros holofotes em cima dessas questões.
Eu acho que sim, né? Porque você vê, eu sempre brinco, por exemplo, que eu ouvi falar em mudança climática pela primeira vez quando eu fazia geografia, né, na Universidade de São Paulo, na década de 80. E naquela época a gente, né, o professor explicava o que era, a gente não entendia muito, ele falava assim, não, isso é uma coisa que vai acontecer, porque a gente está emitindo muito, mas é uma coisa para daqui 100 anos, e alguma coisa. E eu vi nesse tempo essa coisa não só escalar numa coisa que a gente não imaginava, mas, ao mesmo tempo, as pessoas começarem a prestar atenção para isso, né? Então, eu, ao mesmo tempo, né, que óbvio, né, fico muito triste com né, com toda essa situação, realmente eu acho que a gente está fazendo muito pouco, mas, ao mesmo tempo, hoje eu acho que as pessoas estão muito mais conscientes, pelo menos sabem, né, a gente pode estar indo para o abismo, mas a gente está indo sabendo. E acho que eu ajudo a dizer, né, também, isso é importante. E para você que está aí nos assistindo, não se preocupe, como eu já disse, também os livros e ensaios e outras questões da Maura vão estar na nossa legenda. A gente vai deixar o Instagram dela para você acompanhar as questões ambientais, para você que quer entender mais, porque esses livros, com certeza, mais do que nunca, Pantanal, Mata Atlântica e todas as questões que ela disse em relação à água são super atuais, independente do período que ela escreveu, porque é histórico, né? Então você tem toda essa base para ter seu conhecimento e até entender mais o que está acontecendo hoje. A gente vê o mundo mais preocupado, o Brasil que sediou a questão da COP30. Então, essas discussões todas que foram feitas e o que se decidiu para se fazer para os próximos anos, não é uma coisa só para o governo. É muito importante isso que a Maura colocou. É uma coisa para nós fazermos. E aquilo que o governo não fizer, que for parte dele, cabe a nós cobrar. Por isso, ler, se informar, ter conhecimento é tão importante. E, claro, vale leituras também de livros como Temos Fome, Somos Loucas. Por quê? Porque todo mundo precisa se divertir, o lúdico precisa estar na nossa vida. Precisamos dar asas à nossa imaginação. E a gente quer te convidar, quem sabe você também, que adora ler, que o hábito de ler faz parte da sua vida, que ama um livro nas mãos ou nas telas, fundar aí um grupo, né, um clube de leitura. E aí esse clube de leitura ele pode ter o regulamento que você imaginar, a ludicidade que você quiser, porque ele pode ser um grupo feminino, diverso, masculino, enfim, mesclado, mais novos, mais velhos, todas as faixas etárias, não importa. Mas o foco é o quê? É o livro e a vontade de se divertir e de proporcionar isso a outras pessoas, e quem sabe, às vezes, até misturando ou não crianças, adolescentes, jovens, para também estimulá-los com essas questões e essas discussões. O Brasil, com toda a sua diversidade, é uma fonte inesgotável para os mais diversos livros. E a gente, felizmente, tem a Maura entrando como escritora aí, já nos livros socioambientais e ambientais, e agora literatura, e vamos ver o que está por vir.